Oiê, tudo bom? Esse vídeo ele é muito importante porque eu vou contar como eu cheguei aqui, neste ponto da minha vida e vivendo como nômade digital. Eu gosto muito dessa história porque ela tem muito minha cara e compartilhar isso com vocês vai ser muito legal. Então bora lá! Me tornar nômade digital não surgiu da noite pro dia. Apesar de que muitas vezes parece, viu? Tudo começa bem lá atrás, quando eu pensei em objetivos e metas para minha vida. E eu queria atingir cada uma delas até os meus 30 anos. E uma dessas metas era ser independente financeiramente, geograficamente e criativamente. E esse pilar de 3 independências sempre foi muito importante pra mim. A independência financeira, obviamente, é muito importante, eu acho que pra mim e pra muitas outras pessoas, porque poder se sustentar sozinha com o próprio trabalho é uma coisa muito poderosa que te abre muitas oportunidades. Desde a época da faculdade, eu trabalhei em empresas muito grandes, multinacionais, e que me davam dinheiro. Mas a pessoa fundamental e que abriu os meus olhos para isso foi o meu pai. E ele sempre falava para mim: Aira, trabalhar em uma empresa legal, porque todo mês você tem um dinheirinho. Mas é ruim, porque todo mês você só vai ter esse dinheirinho. Ele sempre me incentivou a criar o meu próprio negócio, a criar as minhas próprias coisas para conseguir um dinheiro. Pode ser que no começo eu não vá ganhar o mesmo que eu ganhava em uma multinacional, mas é o meu negócio. E por isso vem o segundo pilar, que é a independência criativa. Quando você trabalha em uma companhia, em uma empresa, é muito difícil você ter uma liberdade de criar as suas próprias coisas. Por mais que eu tinha liberdades criativas de, tipo, criar um PowerPoint, não era a mesma coisa de, tipo, eu tenho uma ideia de um produto que eu acho que vai ser muito bom, porque eu tô vendo isso na sociedade agora. E poder encabeçar do início ao fim alguma coisa grande. Então a independência criativa era uma coisa que não existia pra mim. E o terceiro pilar, e que tem muito a ver com a independência financeira e criativa, é a independência geográfica. Porque trabalhar em empresa significa que você está atrelado a essa empresa, muitas vezes geograficamente. É muito difícil você estar em uma empresa que te paga bem e que você possa viver em qualquer lugar do mundo. Porque geralmente a independência geográfica existe, mas ela vem com certos limites. E não era muito isso que eu queria pra minha vida. Trabalhar em um escritório por muitas horas, sem a possibilidade de criar as minhas próprias ideias e não vivendo uma vida onde eu queria estar. Tudo isso para contar que esses objetivos estavam sendo carregados comigo por muito tempo. E eu emoldurei esses meus objetivos num quadrinho e coloquei na minha parede. Então, todos os dias eu via aqueles objetivos. Até que então, ano passado, em 2022, na Black Friday de novembro, eu tava pesquisando passagens e eu comprei uma passagem para Lisboa só de ida. O preço foi muito em conta, então eu consegui, assim, pagar, tipo, paguei. E quando eu paguei, foi uma sensação de, cara, eu vou atravessar o oceano e eu vou conhecer lugares que eu sempre quis conhecer. E isso foi o começo de tudo. Foi o começo de que agora eu consigo sonhar. Eu tenho uma passagem. Eu sei o dia que eu vou, e era o dia 18 de maio. Eu sei que no dia 18 de maio eu vou estar embarcando em um avião e indo para lugares que eu sempre quis ver, mas eu só conhecia de imagens e de fotos na minha cabeça. Isso foi muito legal. O plano era ficar só 20 dias, porque eu tinha que voltar pro trabalho. Então, nesses 20 dias, eu falei, cara, eu vou aproveitar ao máximo, porque eu não sei quando eu vou voltar pra Europa de novo. Então, eu fiz a pior coisa, que assim, eu me arrependo até hoje, que é querer conhecer muitas coisas em poucos dias. No final, eu fiz um roteiro de 3 países e, tipo, 300 mil cidades. Mas tudo bem, essa era a única chance que eu tinha, era a única oportunidade. E eu não sabia quando eu ia voltar pra Europa. Eu planejei tudo isso certinho. E aí chegou janeiro. Em janeiro eu consegui um espacinho de folga no meu trabalho. Eu tinha um dinheirinho guardado e eu vi uma passagem em promoção. O perigo do pobre é promoção, entendeu? É isso. Eu vi uma passagem em promoção pra Buenos Aires. E assim, tava muito barato pra ir pra Buenos Aires. E a Argentina, como todo, vive um período muito de crise financeira, que é um pouco triste pra eles, mas é bom pra gente, porque a nossa moeda está muito mais valorizada. Comprei a passagem de ida e volta pra Argentina, sem plano nenhum, sem saber onde ficar, mas tudo foi se ajeitando. E eu fiquei basicamente um mês de janeiro na Argentina e foi muito bom. Eu aproveitei para fortalecer o meu espanhol, eu fiz aulas de tango e eu consegui conhecer a cidade com mais calma, sem pressa e sem aquela loucura que é turistar. Mas ficar no lugar, conhecer as pessoas, conhecer a língua e viver como um local. E isso para mim foi uma outra mudança de vida, porque eu percebi que esse estilo de vida, esse estilo de viagem era algo que eu queria. Eu não queria viver de turismo, sabe? E quando eu voltei para casa de Buenos Aires, eu voltei com um olhar um pouco diferente, de que eu queria viajar,
mas não esse estilo de viagem de vai, 3 dias, volta. Mas eu queria ficar um pouquinho. Então eu conheci o estilo de viagem chamado Slow Travel, que é você passar mais tempo em menos lugares. E é basicamente o que eu tô fazendo aqui hoje. Vai fazer um mês que eu estou numa cidade minúscula no interior de Budapeste, chamado Tolmás, e tem sido sensacional. E de fevereiro até abril desse ano, eu comecei a refletir muito sobre a minha vida, de que eu tinha 3 independências para conquistar. O estilo de viagem que eu gosto não é um estilo de viagem de 10 dias conhecendo 3.000 países ao mesmo tempo. E que se eu quisesse viver aquela alegria que eu tinha vivido na Argentina, de ficar e de conhecer os lugares, eu precisaria mudar muita coisa na minha vida. E foi exatamente isso que ficou na minha cabeça. Eu preciso mudar muitas coisas na minha vida para atingir o que eu quero. Até que eu decidi mudar. E vou dar uma pausa nessa história para dar um parênteses muito importante. Essa é a minha história. Se você ouvir outros nômades digitais, eles vieram de outras histórias diferentes, de outros contextos diferentes. Eu tenho muitos privilégios que me permitiram largar as coisas para viver a minha vida que eu tenho hoje. Eu não parei de trabalhar, hoje eu continuo trabalhando com as minhas coisas. Eu não tenho nada que me prendia de fato naquele lugar. Pelo contrário, a minha família me incentivou absurdamente a viver os meus sonhos. Então eu tive alguns privilégios que me permitiu falar, cara, eu não quero viver assim, eu quero trabalhar com essa outra coisa, eu quero procurar esse outro estilo de vida e poder fazer isso. Falo que não foi da noite pro dia mudar de estilo de vida, porque realmente não foi. Foram anos fazendo coisas que me contribuíram para viver o estilo de vida que eu tenho hoje, mas ao mesmo tempo eu tive só um mês para resolver toda a minha vida e embarcar no avião do dia 18 de maio. Então foi o mês mais insano da minha vida, de resolver as coisas do meu trabalho, poder pedir a demissão, dizer tchau pros meus amigos, dizer tchau pra minha família, foi muitas coisas ao mesmo tempo. Mas depois de um mês eu embarquei e eu comecei esse estilo de vida. Os primeiros 20 dias eu falo que foram as minhas férias, porque eu descansei, eu comi comida boa, eu visitei muitos lugares, eu passeei, foi tudo muito rápido, porque eu segui aquele cronograma no começo, mas agora eu vivo o estilo de vida mais nômade de que eu estou aqui, passei um mês, depois sábado eu vou sair, eu vou para outro lugar, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, e viver uma vida andando. O futuro ele ainda é muito incerto pra mim. E eu não sei se pra outros nômades eles sentem a mesma coisa. Mas é muito incerto no sentido de que talvez eu não saiba pra onde eu vou depois. As coisas elas vão meio que se acertando enquanto você caminha e não antes de você caminhar. E eu fico muito feliz de compartilhar minha história com vocês, porque é muito legal a gente ouvir histórias diferentes. Eu ouvia muitas histórias de nômades e isso foi muito importante pra mim. E essa é a minha história, é o meu contexto, são os meus privilégios que podem ser muito diferentes de você, que talvez esteja pensando em embarcar nessa vida maravilhosa e que eu indico pra todo mundo fazer em algum momento da vida. Então não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas que você sabe que precisa desse ímpeto de coragem. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!